Vamos pro terceiro vídeo aí das questões sul-americanas, Bolívia e Chile. É claro que aqui nós estamos passando uma superficialidade, algo que vai cair nos vestibulares, né? As questões históricas, por exemplo, da perda de litoral boliviano, quem vai falar para você, seu professor de história? Não sou eu, tá? Até porque essa aula que nós estamos dando aula remota, e aí o vídeo vai ficar no canal, é para você procurar também, procurar nas suas apostilas, nos seus livros didáticos, etc, etc, etc. Não queira de mão beijada. Na faculdade ninguém vai te dar nada de mão beijada, muito pelo contrário, vão falar o livro, você vai ler, depois que você lê, você discute com o professor, é bem diferente a situação. Então vamos lá, filho. Bolívia. Aqui é a Bolívia, eu nem coloquei número, eu acho, coloquei número 4, Bolívia. Bolívia, filho, é considerado um país, Bolívia e Paraguai, Bolívia e Paraguai são países mediterrâneos. Por que mediterrâneos? Eles são considerados mediterrâneos. O termo está errado, hein? O termo teoricamente está errado. Mediterrâneo, o que é um mar Mediterrâneo? Que tem uma pequena saída para o mar. Só que Bolívia e Paraguai não tem. Então, um país mediterrâneo, já escutei colocarem países centrais. Uma vez no vestibular colocaram como países centrais, eu falei, pô, esse termo está errado, porra. Central por quê? Porque não tem litoral? Mas central você entende que é o quê? É um país que domina a tecnologia. Então, quer dizer, você vê que ninguém nem se entende na área de humanas mesmo, né, meu? Então, países interiores, tá ok? Interiores. E a Bolívia, ela é chamada, isso sim, ela é chamada de país síntese da América do Sul. Por que é o país síntese? Eu já falei em alguns vídeos, e vamos repetir a mesma coisa. General Golbery Couto e Silva foi um dos grandes nomes da ESG, Escola Superior de Guerra. Foi um dos responsáveis pela DSN e pela LSN, que é a Doutrina de Segurança Nacional. E ele dizia uma coisa simples: quem dominar a Bolívia domina a América do Sul. Porque a Bolívia é o país síntese da América do Sul. Ela possui dentro do seu território os 3 grandes biomas aqui: a Amazônia, aqui a região que nós chamamos dos Andes, e aqui a região do Prata, a Bacia Platina. E é na região do Prata, não é, que faz fronteira ali no centro-oeste brasileiro, que você tem a cidade mais rica da Bolívia, que é Santa Cruz de la Sierra. Ah, professor, eu me lembro que em 1900 um pouco depois de 1900, prometeram a construção de uma ferrovia que ia de Rondônia, passando pela Bolívia, Madeira, Mamoré, e não fizeram. Não. Alegaram a questão da febre amarela, sim senhor. Mas em 1915 o Brasil, para tirar a Bolívia da órbita geopolítica da Argentina, constrói a única ferrovia de integração brasileira, que era chamada de Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que vinha de Santa Cruz de la Sierra até Bauru, correto? E era chamada Estrada da Morte. Isso, por quê? Pelas condições, né, precárias. Trazia gente, trazia animal, trazia tudo. Era uma beleza aquilo lá. Então quer dizer que a Bolívia e Santa Cruz de la Sierra é a região mais rica, onde tem os grandes latifundiários. E temos muitos proprietários brasileiros. E a ida do centro-oeste brasileiro para a Bolívia tem a ver com a expansão brasileira e a conquista da América. Se você, eu não me lembro, acho que são 150 quilômetros, posso estar enganado. Aqui no Brasil a área de fronteira acho que é 50 ou 150, não me lembro agora de cabeça. Mas se você pegar, aqui na Bolívia são 50 quilômetros. Se você pegar essa área de 50 quilômetros que é a fronteira, não tem propriedades rurais brasileiras. Mas aqui está lotado. Aqui está lotado. O Brasil vai dominando aquela questão da Bolívia, tá? Esse pessoal de Santa Cruz é que foi contra o governo, mas pesado, de Evo Morales. Foi contra o bolivarianismo, todo esse processo, ok? Nesta área aqui, os Andes, aqui na Amazônia, esta área aqui, vivem os cocaleiros. Aqueles que apoiavam, por exemplo, Evo Morales, meu amigo, Evo Morales, né, que foi também eleito naquela chamada onda vermelha da América Latina, representando os cocaleiros. Ora, a Bolívia, o que nós tivemos importante na Bolívia foi quando, em 1995, tivemos a construção de um gasoduto, não é? Um gasoduto que saía de Santa Cruz de la Sierra, passava por Campo Grande, vinha a Araçatuba, de Araçatuba ligava a Replan, que é Paulínia, e depois, né,
fazendo todo o processo até a RBPC, Refinaria Presidente Bernardo de Cubatão. Já se sabia das jazidas gigantescas de gás que havia em Santos. Aí o FHC falou: ué, por que eu vou ficar pagando caro, vou extrair gás aqui nosso que é muito mais caro? Comprar na Bolívia que é barato. Só que para você fazer todo esse processo que precisava para retirar o gás, demorava mais de 10 anos. E quando o Evo Morales entra no começo do século XXI, ele vê isso. E aí ele vai fazer o quê? A nacionalização dos hidrocarbonetos, nacionaliza a Petrobras. Isso é na época do governo Lula. O que acontece? Ele nacionalizou lá na Espanha, nacionalizou da Rússia e pagou por aquilo. Quando se nacionaliza, você é obrigado a pagar. A Petrobras, reza a lenda que até hoje estamos esperando esse dinheiro desse pagamento que aconteceu lá. Então, meu filho, a Bolívia tornou-se um grande aliado de Hugo Chávez. Tanto é que você tinha ali Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correia no Equador, tá? E Rafael Correia, ele coloca de novo o Equador na OPEP, porque eu já falei aqui antes que o Equador, ele sai da OPEP em 92 devido a abalos sísmicos que aconteceram e o Equador não tinha dinheiro. Os americanos comprometem-se a reconstruir grande parte do Equador e comprar toda a produção de petróleo do Equador desde que o Equador saísse da OPEP, que era a grande pedra no sapato. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que acontece? Rafael Correa, quando entra no governo, ele coloca de novo o Equador, acho que em 2005, novamente na OPEP. Então, Bolívia e Equador. Então, a Bolívia, ela tinha grandes minas de estanho, que eram extraídas pela Comibol, tá? Comibol. E depois elas sofreram uma grande redução do estanho. Hoje a Bolívia exporta principalmente gás, tá? E lembrando o Chile é o país que nós brincamos muito e chamamos ele de desculpa o termo chileno, tripão, porque ele é grande, ele é alto. Antigamente se usava um termo varapau, que era o cara alto pra caramba, não é? E magro. O Chile realmente ele é magrinho, ele tem leste-oeste 200 quilômetros. Aqui tem a Cordilheira dos Andes, e aqui tem tem 4 mil quilômetros, é quase o tamanho do Brasil, pô. Então você pega aqui rodovias aqui paralelas ao litoral. O Chile hoje é o país com o melhor IDH. Entretanto, nem sempre foi assim. Antigamente, quando se falava de Chile, víamos um país deveras atrasado. E na década de 70 aconteceu, entra no poder o simpatizante do socialismo Salvador Allende, socialista. E os americanos não suportaram outro governo socialista, ou outro governo com viés socialista na América. Já tinha Cuba. E aí, dentro das situações que acontecem, Salvador Allende depois se suicida, vai dar o golpe um dos homens fortes de Allende, porque era um dos homens fortes, comandantes do exército, General Pinochet, Augusto Pinochet, que foi condenado por crimes contra a humanidade. Certa feita, o treinador Filipão, ele foi dar uma entrevista a uma revista de grande circulação. Não vou falar qual é a revista porque não está me pagando nada, então não vou falar o nome da revista. E aí ele falou o seguinte, aí é a caça, você não pode falar nada. Ele falou, olha, ele falou o seguinte, tá lá na revista, procurem, porra, não me enche o saco. Eu admiro o Pinochet pela abertura econômica que ele fez no Chile, tá? Nossa senhora, aí o pessoal caiu em cima. Aí depois ele colocou, ele falou, eu não falei que eu admirava o Pinochet, eu falei que eu admirava o que foi feito no Chile pelo Pinochet pela abertura econômica. É o país mais aberto da economia da América, não é? Ele falou assim, eu sei muito bem que foi a pior tortura, foi o país que mais torturou dos regimes de exceção que estiveram aqui dentro da América do Sul, o maior, sabe? Então o Chile, Pinochet, ele vai ficar no poder, se não me engano, de 73 até 85, 86, acho mais ou menos isso. Aí depois ele sai do poder, mas continua comandante supremo das Forças Armadas. Isso é um absurdo, quem comanda é o presidente.
E aí até que passou a década de 90, as coisas começam a ter modificações. Ele foi indiciado por um promotor espanhol chamado González contra crime contra a humanidade. E na época o FHC foi até contrário, o pessoal perguntou por quê, porque ele disse o seguinte, que tribunais internacionais não poderiam se imiscuir, se intrometer dentro de assuntos internos dos países. E isso aí gera uma situação que um dia você converse com o seu professor sobre a questão. Porque, por exemplo, existem os TPIs, Tribunais Penais Internacionais, são feitos aí, vários países aceitam, e os próprios americanos não os países, quer dizer, o Tribunal Penal Internacional tem a chancela da ONU, mas os países que são do Conselho Permanente de Segurança da ONU, China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido, não aceitam que os seus cidadãos sejam julgados pelos tribunais penais internacionais. Por isso que na época Slobodan Milošević, que era o Slobodan Milošević, que foi o líder da Sérvia, ele falava assim: eu não reconheço esse tribunal, eu não reconheço esse tribunal. Então estou colocando para vocês porque é uma situação interessante. Fala-se de tribunais penais internacionais, mas há questionamentos muito fortes com isso. Eu não vou entrar nesse mérito, não entrarei no mérito. Então o Chile, com o Pinochet, quer queira, quer não, ele fez uma abertura econômica muito grande. E aí, isso que é interessante, o Pinochet, tudo ficou a cargo dos chamados Chicago Boys. Os Chicago Boys eram os economistas da escola de Chicago, aquelas jovens tal, e altamente neoliberais. Então a economia se autorregula, o Estado não interfere. Professor, mas em 2019 deu um quebra-pau lá no Chile, não deu? Deu. Tem um vídeo nosso que nós falamos sobre isso. O vídeo chama-se O que está acontecendo na América do Sul. Por quê? Porque, meu amigo, quando você deixa o Estado por si só, hoje 60% dos aposentados do Chile não ganham, quer dizer, a maior parte, desculpe, dos aposentados do Chile ganham menos que, 60% mesmo, ganham menos que um salário mínimo chileno. Então, isso é de se rever. Mas está lá no nosso vídeo, então vamos, está lá para vocês verem, onde nós fazemos algumas análises dos Chicago Boys. O Chile entra agora, ele foi o país de grande liberalização, mas agora começa a estremecer os pilares ali dentro da economia chilena. Mas aí quem quiser dar uma olhada no nosso vídeo, o que está acontecendo na América do Sul. Já Elvis, filhão, tamo junto, para não ficar muito comprido, senão você vai falar para mim que eu tô pior que o Chile. Já Elvis.